Boa tarde! Bem-vindo a mais uma live do meio-dia. Como você já sabe, todo dia, meio-dia, tem live por aqui. E hoje tem um tema interessante para falar, que foi baseado nas perguntas que eu recebi de vocês nos últimos dias. Então, deixa o pessoal entrar um pouquinho e já eu começo a falar do assunto de hoje. Vamos lá, gente, entra aí. Alguns segundos, eu já vou começando enquanto as pessoas entram. Eu vou falando aqui algumas coisas enquanto todo mundo entra, tá bom? Então, algumas coisas antes de todo mundo entrar. Para quem já está na plataforma digital, você já deve ter recebido um e-mail. Se não, deve estar recebendo a qualquer segundo, tá? E esse e-mail, ele fala da possibilidade de ter um encontro comigo via Zoom, com eu e mais 8 pessoas, ao vivo, né? A gente consegue se ver todo mundo para quem quiser colocar a sua câmera. E a ideia é a gente fazer uma sessão de bate-papo, perguntas, respostas ou qualquer coisa assim. Então, se você está na plataforma, dá uma checadinha no seu e-mail. Você já deve ter recebido por aí esse e-mail, tá? E aí, se você quiser, você escolhe aí o dia e o horário e você já pode aí se inscrever, e daqui a pouco, no horário que você decidir, você vai receber aí um link de acesso junto com uma senha para você poder entrar nessa sessão, tá bom? E se você ainda não está na plataforma, fica aí a minha dica e sugestão, que seria muito legal. Acho que tem muito conteúdo muito rico, estamos aí nos últimos dias da plataforma liberada, então se quiser aproveitar, ainda dá tempo, beleza? Então vamos lá, vamos para o assunto de hoje? Agora deixa eu dar boa tarde para todo mundo antes que já entrou aqui: Alexandre, Carol, Adriana, Joelma, Tamara, meu pai. Oi pai, tudo bem? Gisele, Priscila, Celinha, Tati. Oi, Tati. Lígia, tudo bem comigo, Lígia? Obrigado pela pergunta. E todo mundo que perguntou, todo mundo que tá chegando: Silvinha, Cassiano, beleza. Olivia, beleza, tudo bem, graças a Deus. Vamos embora. Vamos para a live de hoje. Então, na live de hoje, eu fiquei pensando muito sobre o que eu falei ontem. E, na verdade, não exatamente sobre o que eu falei. Mas foi interessante o que aconteceu, né? Então, eu falei algumas coisas nos últimos dias, né? E depois eu faço uma mini edição desses vídeos. Eu só corto essa entre aspas, enrolação do começo e um pouquinho às vezes do final, quando tem um pouquinho de, entre aspas, enrolação do final. E eu coloco também no IGTV. O IGTV só permite 15 minutos, às vezes tem que cortar um pouquinho mais e tal para permitir. E foi muito interessante, né? Porque eu não lembro qual foi o assunto do dia, não foi de ontem não. Ontem também aconteceu, mas o que mais me chamou a atenção foi que aconteceu 2 ou 3 dias atrás. E eu fiquei pensando, baseado na história, que já eu vou contar, os porquês da vida, né? E eu vou explicar a história que aconteceu. Então a história foi que, acho que 2 ou 3 dias atrás, eu coloquei um vídeo no IGTV, que foi o que eu já tinha feito ao vivo com vocês. Eu coloquei, acho que o título do vídeo era "Não tem essa de mimimi", ou alguma coisa assim era o título. Não vou lembrar exatamente qual foi o título, mas está no IGTV disponível. Mas eu escrevi alguma coisa assim. Eu vou falar uma coisa que eu acho muito engraçada, tá? Mas vamos lá. E aí eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma pessoa X, que obviamente não importa agora quem é, falando: olha, achei muito fora de contexto do seu canal o texto, o título do vídeo "Não tem mimimi". Aí eu perguntei pra ele: por acaso você teve a oportunidade de assistir o vídeo? Porque eu falei sobre isso durante toda a live que eu falei, durante todo o vídeo, né? Ele falou: não, mas eu achei que o título não tem nada a ver. Aí eu falei: caraca. Interessante, né? A pessoa não... tipo, imagina, você pega um livro, você julga o livro pela capa ou pelo nome do livro, e você nem abriu o livro para dizer se tem a ver ou não o título com o livro. Ou seja, basicamente eu escrevo abacate verde e eu falo sobre laranja amarela, sei lá, eu falo qualquer coisa. E alguém fala: mas nada a ver, mas tudo bem, faz sentido. Mas sem pelo menos ouvir, sem pelo menos escutar. Aí, quando eu perguntei, ele falou que não. Aí eu questionei: olha, acho que seria muito interessante você ouvir, porque tá dentro do contexto, e eu acho que agregou, pela quantidade de perguntas que eu recebi e de pessoas que escreveram, eu acho que agregou bastante. Então fica aí a minha sugestão. Ele falou: não, eu não tenho tempo para ouvir,
eu só queria te falar que estava fora de contexto. Aí eu falei, nossa, muito, muito interessante. Eu achei muito interessante, porque... E aí tem algumas coisas que eu queria tirar de reflexão disso com a gente. Eu acho que nada é ao acaso, nada é por acaso, nada é à toa e tal. Então eu fiquei pensando muito nessa conversa que eu tive com essa pessoa que eu nem sei qual é, sobre um vídeo que eu postei, né? E que as duas coisas que passaram pela minha cabeça, a primeira, né, quando a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo para assistir. Mas a pessoa parou, teve o tempo de achar meu celular para me mandar uma mensagem, ou seja, algum tempo a pessoa tem. E só nessa troca de mensagem, pelo menos 1 minuto a pessoa tinha para poder assistir pelo menos 1 minuto do vídeo, que já faria sentido. Aí eu fiquei pensando em mim, obviamente, quando eu estou falando, eu adoraria que vocês pensassem em vocês, se quando a gente realmente fala que a gente não tem tempo, se realmente significa que a gente não tem tempo ou a gente não tem desejo, porque são duas coisas diferentes, né? Então, uma coisa... Eu não estou nem falando do julgamento, tá, Cris? Eu concordo com você, mas eu não estou nem falando... Não vou nem entrar nesse assunto do julgamento hoje, porque eu acho que é tão surreal em outros níveis que eu nem entrei nesse julgamento, que o julgamento acho que é uma coisa mais óbvia, mas com certeza tem o que você falou, com certeza. Mas então, assim, eu acho que a primeira pergunta então, que eu fiquei pensando, eu falei assim, caramba, gente, olha que legal, né? Então a gente fala que não tem tempo, mas tempo a gente tem de alguma forma. Será que a gente, quando a gente fala que a gente não tem tempo, significa que a gente não tem tempo ou eu estou sem desejo de fazer alguma coisa? Então, primeiro fica esse pensamento, né? Uma vez que para quem está na plataforma ou para quem já estuda comigo, sabe que eu falo muito sobre desejo e quanto o desejo é importante dentro de toda e qualquer trajetória de vida, especialmente espiritual, tá? Uma trajetória de mudança, uma trajetória de transformação, uma trajetória geral da vida, como o desejo é importante. Se você está na plataforma e você quer uma aula mais específica sobre isso, é a aula 3 ou 4 do nível 4. Eu posso estar enganado no número da aula, mas é logo no comecinho do nível 4, tá? Então não pula os cursos se você não chegou lá, vai indo direitinho, mas quando chegar lá você vai entender um pouco melhor quando eu falo sobre desejo. E desejo é o que move a gente, é o que tira a gente da cama, é o que faz as coisas acontecerem, é o que faz a gente se mexer, é o que faz a vida, né? Desejo. Então, a pergunta é para você e para mim ao mesmo tempo, será que quando eu falo que eu não tenho tempo, é porque eu não tenho tempo ou porque eu não tenho desejo? Porque eu conheço pessoas que quando tem desejo vão e fazem, né? Acho que é muito fácil, né? Tipo, quando é prioridade, quando você tem desejo, você vai e faz acontecer e ponto. Quando não é um desejo, quando você não tem um verdadeiro desejo, você e qualquer pessoa, é natural do ser humano, tá? A gente inventa umas desculpinhas pela vida para ficar fazendo aquilo que a gente bem quiser, a hora que a gente quiser, da forma que a gente quiser, e ainda vai arranjar um responsável pela nossa vida estar do jeito que está, ou seja, ainda entra aí no vitimismo. Mas esse é um pensamento. O outro pensamento que eu acho que caminha junto com esse pensamento eu volto um pouquinho pro julgamento, mas é só mais também uma pergunta. Quantas vezes, possivelmente, a gente julgou, entre aspas, um livro pela sua capa, né? Sem entender o conteúdo? Eu estou falando de um livro. Esse livro pode ser uma situação, esse livro pode ser uma pessoa, esse livro pode ser um momento da vida que você julga pela capa. O que quer dizer isso? A gente julga ou a gente tira um pré-conceito, a gente cria um conceito quase que inexistente sem saber ao fundo o que realmente está acontecendo. E isso é muito prejudicial e normalmente quem mais perde é a pessoa que está fazendo o pré-conceito daquilo, né? Você está julgando antes de entender, você está julgando antes de saber, imagina, né? E de novo, é sempre melhor o que eu estou falando quando a pessoa já fez os cursos, tá? Mas você imagina que nossa vida é um filme, não são telas, né? É um filme. É um filme até hoje de X anos. Se a gente contar só essa vida, é um filme de X anos. E um filme de X anos, o que normalmente é um julgamento? O que a gente julga? O que é julgar um livro pela capa? O que é julgar a situação superficialmente? Você pega uma foto do filme e baseado nessa foto você já sabe, você acha que você já sabe quem é a pessoa, quem não é a pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, como ela age, como ela não age e por aí vai. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu
né? Para quem assistiu minhas lives anteriores, eu estava em outro lugar, né, que não era o cantinho do meu prédio. Daqui a pouco eu tô indo pro Kabbalah Life, mas não era o cantinho do meu prédio. E tava no oceano, né? E tava em distanciamento social, tava com um amigo e tal, que também tava em isolamento antes, a gente foi junto e tudo bem. E é muito interessante, assim, porque eu acredito que ele é um cara de um coração muito bom mesmo. E muitas pessoas, por não talvez conhecerem, julgam pela capa, né? Julgam pelo externo. E a gente estava conversando sobre isso, né? Como é difícil, obviamente, como a gente tem que melhorar para a gente também ser o nosso melhor interno, mas também externamente, mas também com cuidado da gente não perder a nossa essência, mas também cuidado da gente com a gente mesmo, de não julgar o próximo, né? Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, onde eu tinha um professor que trabalhava comigo, e ele era uma pessoa de mais peso, uma pessoa gorda, tá? Só que ele tinha problemas hormonais, e mesmo com esses problemas hormonais, ele tinha perdido já em 1 ano e meio, se eu não me engano, ou 2, posso estar enganado em relação ao tempo, ele já tinha perdido, se eu não me engano, 25 quilos. E mesmo assim ele ainda era gordo, tá? Então você pode imaginar que ele era muito gordo e ficou menos gordo. E uma pessoa um dia chegou para mim e falou assim: mas como pode esse cara falar sobre Kabbalah, falar sobre restrição, falar sobre transformação, se ele é gordão desse jeito? Aí eu falei: cara, por que você está falando isso? Você conhece a vida dele? Você conhece, ele tem desafios ou não desafios? Mas você fala que o desafio não importa a questão de desejo. Eu sei, eu falo isso mesmo. Eu falei: você tem razão. Mas você conheceu ele há 2 anos atrás? Sabe quem ele era e onde ele tá hoje? Ou você está pegando uma cena, e está julgando o filme todo? Então a reflexão de hoje, ela é simples, ela é direta ao ponto. Gente, temos que tomar cuidado. Nunca sabemos exatamente o que está acontecendo. A única coisa que a gente sabe exatamente é a nossa decisão sobre a nossa própria vida. Todo o resto é abstrato e está no ar. Você não sabe exatamente. Então, ao invés de julgar pela capa, vai procurar saber um pouco mais, oferecer ajuda se você pode ajudar. Porque de repente você até pode ajudar, né? E pode ser uma oportunidade incrível, porque nada é à toa que acontece na sua frente também. Então fica aí a reflexão, tanto de quando a gente fala que a gente não tem tempo, se a gente realmente não tinha tempo, e da forma como a gente possivelmente, algumas vezes, julga um livro pela capa, ou superficialmente, ao invés de a gente ir um pouco mais profundo e tentar entender. E de repente, né, esse tentar entender é muito incrível, porque esse tentar entender normalmente significa que, se você entender, tem uma oportunidade incrível para você e para você crescer na sua vida. Mas se ficar na superficialidade, não vai aproveitar a oportunidade. Aí o criador fala assim: poxa, te mandei a situação especialmente para você vai estar perdendo a oportunidade disso. Até o criador fica de coração partido, né? Até uma pena. Mas é isso, gente. Uma reflexão para hoje. Então fica aí a reflexão, fica aí o pensamento. E amanhã a gente volta ao meio-dia. Lembrando que amanhã à noite, quinta-feira, dia 20... Ixi, meu relógio está desatualizado. Amanhã é quinta-feira, dia 22. Não, amanhã é quarta. Não, amanhã é quinta. Amanhã é quinta-feira, dia 23 de abril. Se eu não me engano, acho que é isso, né? Amanhã é quinta-feira, dia 23 de abril. Amanhã, ao escurecer, a gente tem a entrada de um novo mês, da lua nova de Touro, do signo de Touro entrando. Tem muitas coisas legais sobre o signo de Touro. Tem uma aula com meditação incrível, disponível lá na plataforma do Kabbalah Life. Então, se você ainda não acessou a plataforma, aproveita, acessa. A aula está disponível, está gratuita e está com meditação por lá. Tá bom, gente? Obrigado. Até amanhã com mais live ao meio-dia, para a gente refletir um pouco mais e aproveitar e falar um pouquinho mais do signo que vai entrar. Mas a aula completa já está disponível na plataforma com meditação, certo? Beijos, até amanhã, meio-dia ao vivo. Ou, se você está na plataforma, quem sabe eu te vejo hoje ainda numa das sessões de perguntas, respostas, bate-papo que eu vou fazer por aí, tá bom? Tô correndo pro escritório, já eu chego lá. E quem tá no primeiro horário, que eu acho que é 1h30, já eu tô chegando pra gente estar junto falando sobre isso. Combinado, gente? Beijocas, até daqui a pouco e a gente se vê. Tchau, tchau.